Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Vamos falar agora de medidas de tendência central, que são média, moda e mediana, ok? Bora lá! Então, pessoal, vamos começar aqui falando de média aritmética para dados não tabelados, ou seja, é uma média aritmética simples, ok? Vocês podem estar se perguntando o que são estas fórmulas loucas aqui, certo? Bom, pessoal, vocês já aprenderam em algum momento que média, né, a gente chamava de M, a média entre três valores, por exemplo, 10, 15 e 20, sei lá, a gente fazia 10 mais 15 mais 20 e dividia por 3, né, porque são três valores, ok? É muito simples, aqui nós iríamos chegar em 15, tá bom? Só que agora a gente já vai usar um conceito um pouquinho mais elaborado. E eu já vou dizer para vocês, certamente, olhando este meu vídeo, vocês já chegarão no ensino superior bem avançados. Ou seja, quando fizerem lá a disciplina de estatística, que está presente em quase todos os cursos superiores, vocês já vão estar craque aí nessa questão das formulinhas de média, moda e mediana, ok? Então, o que quer dizer esta fórmula aqui, x barra? Bom, pessoal, a nomenclatura correta para a média aritmética simples de uma amostra é x barra, tá? E para uma população é μ. A gente já falou lá no início deste curso de estatística o que significa população e o que significa amostra, né? Então, lembrando, a população é o todo e a amostra é uma parte dessa população, tudo bem? Então, como é que se calcula? Vejam bem, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do somatório, tá bom? Então, o que está falando aqui? Que é para fazer o somatório do primeiro termo até o último termo, ou seja, somar todos os elementos, né, todos os elementos xi, e dividir pelo total de elementos, tá? Então, é muito simples a formulinha. Esta outra para a média populacional é a mesma coisa, ok? É o somatório do i igual a 1, que significa xi, olha aqui, ó, significa x1, que é o primeiro elemento, até o xn, no caso, que é o último elemento. Então, soma tudo e divide pelo total de elementos, que é n, tá bom? Então, basicamente, o que está falando nessas duas formulinhas é somem todos os valores e dividam pelo total de valores, tudo bem? Bem simples. Essa é uma linguagem um pouco mais elaborada, pessoal, que vocês vão ver nos livros aí do ensino superior futuramente, tá bom? Então vamos ao que interessa. Exemplo, calcule a média das idades de 5 alunos do curso de Engenharia Civil. Ok, então nós temos aqui 5 alunos de um curso de Engenharia Civil e pediu para calcular a média das suas idades, tá? Então, um aluno lá tem 19 anos, outro 22, outro tem 20, outro tem 16, outro tem 26. Então, a média aritmética simples, né, de uma amostra de 5 alunos, ok? Vai ser 19 mais 22 mais 20 mais 16 mais 26 dividido por 5, porque são 5 alunos, ok? Então, olha só, pessoal, que barbadinha. Somando 19 mais 22 mais 20 mais 16 mais 26, nós vamos obter um total de 103, que dividido por 5, nós vamos obter 20,6 anos, tá? Esta é a média de idade dos alunos, ok? Vocês perceberam, pessoal, que 20,6 anos, né, é um valor quebrado. Não tem problema nenhum, tá? A média pode ser um valor decimal. Não precisa ser como todas as idades aqui estão em anos, né, estão em valores inteiros, né? Não há necessidade da média também ser um valor inteiro. Ela pode ser, sim, um valor quebrado. Significa aqui que são aproximadamente aí 20 anos e 7 meses, mais ou menos, e alguns dias, tá? Beleza? Então, como a gente só quer saber a média da idade, é essa aqui, 20,6 anos, tá bom? Agora vamos ver como se calcula a média aritmética para tabelas pontuais, né? Que são aquelas tabelas que pontuam quantas vezes um determinado elemento foi contabilizado numa pesquisa, tá bom? Então, agora, quando é tabela pontual, nós devemos cuidar se as duas variáveis são quantitativas ou qualitativas, tá? Normalmente, a frequência é quantitativa e esta aqui pode ser as duas, pode ser qualitativa ou quantitativa, que é a variável, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Ó?
está dizendo que nós devemos multiplicar todos os elementos pela sua frequência e dividir pelo somatório das frequências. Vocês já vão entender isso na prática, é bem simples. Então, multiplica todos os elementos pelas frequências, soma tudo e depois divide pelo somatório das frequências. Exemplo, então, pessoal, o que nós temos aqui? Olha só, calcule a média final anual do aluno X no ano de 2019. Então, vejam bem, vocês já ouviram falar em colégios que têm bimestres, né? Normalmente se trabalha com trimestres, mas também existem colégios que trabalham com bimestres. E às vezes cada bimestre tem um peso diferente do outro. Então, vamos supor que numa determinada disciplina, né, o aluno tirou 7,8 no primeiro bimestre. Tudo bem? E o peso dessa disciplina neste bimestre, né, é 2. Vamos supor que no segundo bimestre o aluno tirou 8,3 numa disciplina. E o peso dessa disciplina neste segundo bimestre é 3, tá? E assim por diante, tá? Terceiro bimestre, peso 2. Quarto bimestre, peso 3. Então, o somatório dos pesos, 10. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular a média final deste aluno nessa disciplina? A média aritmética, isso aqui se chama, pessoal, média aritmética ponderada, pois esses valores estão ponderados por peso, certo? Então, o processo é o seguinte, você vai pegar a nota que ele tirou no primeiro bimestre, que é 7,8, certo? E vai multiplicar pelo peso, que é 2. É como se essa nota ela existisse 2 vezes, é como se ela fosse em dobro, tudo bem? Depois, você vai pegar 8,3, que foi a nota do segundo bimestre, e vai multiplicar pelo peso do bimestre, que é 3. Tudo bem? Então, nós vamos ter 8,3 vezes o peso, que é 3. Tá? Lembrando, ó, o peso aqui é a frequência, tá? Beleza? E aqui o xi é a variável, que é a nota que o aluno tirou, tá bom? 9,2, que é a nota que ele tirou no terceiro bimestre, vezes o peso, que é 2. Tudo bem? Mais a nota que ele tirou no quarto bimestre, que é 5,8, vezes o peso do quarto bimestre, que é 3, certo? E vamos dividir tudo isso pelo somatório das frequências. Então, somando aqui 2 mais 3 mais 2 mais 3, né? Isso aqui já está pronto aqui, 10. Então é só dividir tudo por 10, beleza? Então, retornando à fórmula, só para a gente ver o que a gente fez aqui e o que diz a fórmula. Ó, a fórmula diz para a gente somar as multiplicações do elemento, né, que é a nota, né, a variável, vezes a frequência dele, tá bom? Que é o peso. Então, multiplica tudo, soma e divide pelo somatório das frequências, tudo bem? Então, agora basta fazer os cálculos, né? Nós vamos ter aí 7,8 vezes 2, mais 8,3 vezes 3, mais 9,2 vezes 2, mais 5,8 vezes 3. Isso aqui vai dar exatamente 76,3. Dividido por 10, então basta andar com a vírgula uma para trás, 7,63, tá, pessoal? Então, esta aqui é a nota final anual deste aluno nesta disciplina. Tudo bem? Simples assim.